o tema hoje é como ler um artigo científico, obviamente, igual eu estava falando agorinha, é um tema importante para todo mundo, independente se o seu interesse é na cardiologia ou em outra subespecialidade da medicina. Um aviso que eu sempre tenho que fazer é que o intensivo de ECG, as aulas minhas não têm filiação com as instituições onde eu trabalho. Tem muita gente assistindo pela primeira vez hoje, né? Que se você não me conhecia, tem alguém que está quem que está aqui na primeira vez hoje no Cardio Club, deixa um alô no chat aí, pessoal. Se você não me conhece, eu sou médico formado pela Universidade Federal de Goiás, fui residente de clínica médica na Universidade de Miami, depois fiz residência de cardiologia no Hospital Johns Hopkins e atualmente trabalho na Faculdade de Medicina de Harvard, no Hospital Brigham and Women's. Também as opiniões minhas aqui são exclusivamente minhas, não refletem a opinião dessas instituições. Tá joia? Então, antes de a gente começar, eu quero contar uma história para vocês, como que aconteceu a medicina baseada em evidências, essa parte de pesquisa científica na minha carreira. Quando eu fui residente na Universidade de Miami, né, é uma tradição nos Estados Unidos, uma tradição e uma necessidade dos programas de residência terem residentes-chefes. Então, vocês assistem os seriados americanos, Grey's Anatomy e outros, né, sabem que existem os Chief Residents. E na minha turma, né, eu tive a felicidade de ser selecionado como Chief Resident, e uma das tarefas do residente-chefe é o ensino dos residentes, né? Então, o residente-chefe já terminou a residência e está ali como um ano adicional, e entre as muitas tarefas administrativas, né, de assistenciais mesmo, cuidando dos pacientes, a gente tem uma tarefa que é ensino. E dentro desse contexto, como Chief Resident, nessa parte de ensino, uma tarefa que coube a mim foi ensinar medicina baseada em evidências. E uma oportunidade muito boa que eu tive nesse contexto foi de fazer um curso na Universidade de Duke, o próximo slide aqui, na Universidade de Duke, que é um curso, é uma semana só discutindo medicina baseada em evidências. É um curso que acontece anualmente, e aí depois que eu fiz esse curso, no outro ano eu fui convidado a ensinar o curso. Então também fui professor no curso de medicina baseada em evidências da Universidade de Duke. E dentro desse contexto, né, muitos de vocês sabem que tem esse prêmio que eu já compartilhei em outras ocasiões, tem o prêmio na Universidade de Miami que tem o meu nome, né? Então é o prêmio Henderson Cardoso para Henderson Cardoso, até hoje, né, segue com o meu nome para outros residentes que se destacam aí na parte do ensino especificamente, tá joia? Então, só contando um pouco dessa história para vocês, como que aconteceu a medicina baseada em evidências na minha carreira, foi no contexto de residente-chefe e esse curso da Universidade de Duke, que para quem tiver interesse, quem tiver muito interesse na área, esse curso da Universidade de Duke é sensacional. Quero aproveitar também para convidar vocês para participarem semana que vem sobre o webinário de pesquisa científica, onde eu vou ensinar não só hoje, igual a gente vai falar sobre a leitura de um artigo científico, mas na semana que vem como escrever, como fazer pesquisa científica. É um webinário gratuito, tá joia? O link está lá no Instagram, talvez alguém pode mandar aqui no chat para a gente também. Mas semana que vem, no mesmo horário, quinta-feira, 21 horas, a rota da publicação, esse webinário gratuito sobre pesquisa científica. Tá certo? Todo mundo, vamos lá então? Depois dessa introdução, vamos falar sobre como ler um artigo científico, e aí eu vejo vocês semana que vem como fazer pesquisa, né? São temas relacionados, mas levemente diferentes. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui sobre como ler um artigo científico. A primeira coisa que a gente tem que entender dentro do contexto de pesquisa científica, de publicações, é que existem perguntas diferentes, né? Então a gente pode fazer uma pergunta, um artigo que a gente vai ler pode estar relacionado à etiologia de uma doença, por exemplo, em epidemiologia isso é muito comum, né? No caso do Covid, em caso de epidemias, uma intoxicação alimentar que acontece e ninguém sabe de onde surgiu. Então, existem estudos científicos, publicações que são relacionadas a etiologias de doenças ou de epidemias. Existem perguntas, obviamente, diagnósticas, né, sobre, por exemplo, os estudos sobre o papel do dedímero no diagnóstico de embolia pulmonar. Existem perguntas terapêuticas, que são a grande maioria dos artigos que a gente lê e interpreta, são perguntas terapêuticas. E existem também perguntas prognósticas, né? Então, a gente vai focar aqui hoje, né, dado o nosso tempo limitado,
em perguntas terapêuticas, tá bem? Então, eu falei para vocês, por exemplo, nessa época que eu fui residente-chefe e ensinei esse curso de medicina baseada em evidências para os residentes, a gente tinha todo um currículo montado, de série de aulas sobre medicina baseada em evidências, mas aqui a gente tem 1 hora e pouco, né? A gente vai falar sobre estudos terapêuticos aqui hoje, né? Que são a grande maioria dos estudos que vocês vão interpretar ou vão ler na sua prática clínica, mas é importante ter esse contexto, que nem todo estudo é terapêutico, e cada tipo de pergunta tem um tipo de design, um tipo de metodologia específica para responder aquela pergunta, e também os próprios vieses específicos daqueles tipos de estudos. Mas vamos focar aqui hoje em estudos terapêuticos. E do ponto de vista da metodologia desses estudos, né, o design mais simples é esse aqui. Você tem um grupo intervenção, um grupo controle, e você vai comparar o desfecho de cada grupo depois de um certo período de tempo. Simples assim. Agora, a grande questão é que a alocação do paciente ou de uma população para o grupo intervenção ou grupo controle pode ser feita de maneira randomizada ou não randomizada, vocês sabem. Então, a gente tem 2 grupos no estudo, no design, na metodologia mais tradicional de estudos terapêuticos. A gente tem 2 grupos, um grupo intervenção e um grupo controle. Né? A alocação para intervenção ou controle pode ser aleatória, randomizada ou não randomizada. E aqui, igual eu falei que a gente tem só 1 hora para fazer essa discussão hoje, a gente vai focar em como ler um artigo científico de um estudo randomizado. Porque cada tipo de estudo tem a sua maneira de interpretar os seus próprios vieses. E dentro do contexto do nosso tempo aqui hoje, em outra data, a gente pode falar sobre outros tipos de estudos. Mas dentro do nosso tempo hoje, eu selecionei aquilo que é mais importante para passar para vocês. Aquilo que vocês vão ter maior aplicabilidade prática. Né? A grande maioria dos estudos que os seus professores, que chefe de residência, que você vai precisar como médico ou outro profissional da saúde, vão ser estudos clínicos randomizados. Não todos, mas a maioria. Tudo bem? Então a gente tem que entender um pouco qual que é a importância da randomização. A randomização, pessoal, ela faz isso aqui. É muito importante, eu sei que parte desse conceito, dos conceitos iniciais que eu estou discutindo são mais básicos, talvez uma parte do grupo já entenda esses conceitos, mas é importante a gente deixar o nível de todo mundo aqui no mesmo nível, todo mundo, para a gente conseguir avançar nesse conhecimento. Então, qual que é o propósito da randomização? A randomização tem esse propósito. Se alguém perguntar para você por que a gente faz randomização em estudos clínicos, a resposta sucinta, objetiva é essa: para deixar o prognóstico no grupo de intervenção igual ao prognóstico no grupo controle. Ou seja, se o estudo é randomizado, a gente tem um grupo intervenção e um grupo controle com o mesmo prognóstico. Então vamos lá, que passou 1 ano depois e os desfechos são diferentes nos 2 grupos, a que se deve essa diferença? Se o prognóstico era igual no começo, o prognóstico dos grupos era igual, mas acontece que depois de 1 ano, os desfechos foram diferentes. A que podemos atribuir os desfechos diferentes? Vamos atribuir à intervenção. Porque se o prognóstico era igual para começar, porque foi feita a randomização, mas um grupo teve um desfecho diferente do outro, a única coisa que era diferente entre eles era a intervenção. Então, o propósito da randomização é esse: é deixar um grupo intervenção similar a um grupo controle em termos de prognóstico. Tudo bem? No estudo não randomizado, a gente não tem isso. No estudo não randomizado, o prognóstico do grupo de intervenção é diferente do grupo controle. Então, é muito difícil interpretar um estudo não randomizado do ponto de vista que, se o desfecho é diferente entre os grupos, mas o prognóstico não era igual para começar, será se os desfechos foram diferentes por conta da intervenção ou os desfechos foram diferentes por conta de prognóstico desigual para começar? Então, eu sei que são conceitos um pouco abstratos, então eu trouxe um exemplo bem prático aqui para a gente. Muito prático. Tá bem? Esse aqui é um estudo randomizado que foi publicado com o seguinte
com a seguinte premissa, né, com o seguinte dados de base. É o seguinte, eles notaram em estudos observacionais que mulheres que tomavam alendronato, né, bisfosfonatos, para tratamento de osteoporose, tinham menos câncer de mama do que mulheres que não tomavam bisfosfonatos, né? Então, mulheres que tomam bisfosfonatos têm menos câncer de mama que mulheres que não tomam bisfosfonatos. Mas isso foram dados de estudos observacionais, não foram estudos randomizados. Quando eles fizeram um estudo randomizado, eles identificaram o seguinte, olha a conclusão do estudo. Contrário ao que se observou nos estudos não randomizados, nós encontramos que tratamento com bisfosfonados por 3, 4 anos não diminuiu o risco de câncer de mama. Então, essa discrepância entre estudos não randomizados e estudos randomizados, ela é muito comum. Ela acontece frequentemente na literatura, e a gente vai entender o porquê disso aqui agora. O motivo disso são variáveis de confusão. Então, vocês têm que entender o conceito de variável de confusão. De forma teórica, e depois eu vou colocar bem na prática, de forma teórica, uma variável de confusão Z é uma variável independente que está associada tanto à exposição quanto ao desfecho. Olha o exemplo bem prático aqui para ninguém ficar perdido. Olha lá. Acontece que nesse exemplo do bisfosfonato e câncer de mama, níveis de estrógeno baixos é uma variável de confusão. Como assim, Anderson? Quem tem nível de estrógeno baixo, mulheres com níveis de estrógenos baixos, têm mais osteoporose e, portanto, são prescritas mais bisfosfonatos. Mas as mesmas mulheres, por terem menos estrógenos, também têm um risco de câncer de mama mais baixo. Então, pode gerar a aparência que é o bisfosfonato que está diminuindo o câncer de mama, quando, na verdade, é o nível de estrógeno baixo que está diminuindo tanto a densidade óssea, gerando a prescrição de bisfosfonatos, e também diminuindo o risco do câncer de mama. Existem inúmeras maneiras para se lidar, não inúmeras, mas existem várias maneiras para se lidar com variáveis de confusão com estudos não randomizados, né? Lá no treinamento formal de epidemiologia, de estatística, você aprende estratificação, análise multivariável, um monte desses fatores para lidar com variáveis de confusão. Mas a melhor maneira de lidar com variáveis de confusão eu sei que vocês têm um delay entre o que eu falo e o que vocês escrevem no chat, mas escreve aí que eu sei que vocês estão acompanhando a aula. Não deixe de escrever. Qual que é a melhor maneira de lidar com variáveis de confusão? É a randomização. Tá bem? Por que a randomização? Porque a randomização ela distribui qualquer variável de confusão igualmente entre os dois grupos, não é? Então, olha aqui, olha para a gente fechar isso aqui, para todo mundo entender a importância da randomização. Pense aqui que a gente tem dois grupos de mulheres, né, representados aqui por essas fotos. Uma mulher, dois grupos de mulheres. Os dois grupos de mulheres, aqui nesse caso vamos simplificar, falar que são duas mulheres em si. Elas têm o mesmo nível de estrógeno, as duas têm osteoporose. Mas olha que interessante. Uma paciente hipotética aqui que eu criei, ela é muito preocupada com a sua própria saúde. Ela faz muitos cuidados preventivos, ela faz estilo de vida saudável, ela vai em todas as consultas de rotina. Por isso, ela foi diagnosticada com osteoporose, porque ela tem um estilo de vida muito saudável e ela se cuida bastante. E aí ela foi diagnosticada com osteoporose e foi prescrita o bisfosfonato. O segundo grupo de mulheres aqui hipotético é uma mulher que não se cuida tanto da sua própria saúde, não faz cuidados preventivos, tem a mesma osteoporose da primeira mulher. Talvez eu não deixei claro que as duas tinham osteoporose. Mas essa mulher aqui, por não ter um estilo de vida saudável, por não ir em consultas de rotina, não cuida da própria saúde tanto, ela não foi prescrita bisfosfonatos. Então, a gente tem aqui duas mulheres com a mesma doença, que é a osteoporose, uma tem bisfosfonato e a outra não tem. O problema que acontece aqui, pessoal, é que agora
né, o que acontece? Se uma dessas pacientes, a que é mais saudável, não tem câncer de mama e a outra tem, pode ser o bisfosfonato ou pode ser inúmeras variáveis de confusão. Porque a mesma mulher que está tomando bisfosfonato, ela se cuida muito da saúde. Pode ser porque ela não fuma, pode ser porque ela faz atividade física, pode ser porque ela tem uma série de fatores que tornam ela menos propensa a ter câncer de mama. Não é o bisfosfonato. Alguém perguntou no chat aqui, o Marcos fez uma pergunta excelente. E se a gente parear? Você pode parear, por exemplo, o nível de estrógeno entre um grupo controle e um grupo intervenção. Acontece que é impossível distribuir todas as variáveis de confusão. Eu coloquei igualmente entre os grupos, exceto se você randomizar. Eu coloquei esse exemplo aqui abstrato para você entender que existem inúmeras variáveis de confusão. A gente não conhece todas. Eu posso parear só por aquilo que eu conheço, nível de estrógeno, idade, sexo em outros estudos. Mas como que eu vou parear por uma variável totalmente subjetiva que é paciente se cuidar bem? É impossível você parear em coisas abstratas ou coisas que a gente não conhece. Então, a randomização faz isso, porque a randomização distribui todas essas variáveis de forma igual entre os grupos. O tanto que a pessoa se cuida, o número de vezes que ela vai no médico por ano, tudo isso fica distribuído igualmente entre os grupos. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, existe o pareamento, existe análise multivariada, existe estratificação, existem muitas maneiras de você lidar em estudos não randomizados com essa limitação, mas nenhuma delas é perfeita, pelo motivo que eu expliquei aqui. Ficou claro aqui, pessoal? Tudo bem? Vai avisando aí no chat aí, coloque as dúvidas, igual essa que o Marcos colocou, foi perfeita, encaixou muito bem aqui com o que eu estava falando. Então, deixe aí no chat. Tudo bem? Agora que a gente entendeu a importância de randomizar e por que os estudos randomizados são sempre preferíveis quando eles estão disponíveis, a gente vai responder duas perguntas na aula de hoje. O título da aula é Como interpretar, como analisar um estudo clínico randomizado. E a gente tem duas partes da resposta disso aí. A primeira parte é entender a pergunta do estudo. O que o estudo fez? Esse era o grupo intervenção, esse era o grupo controle, o estudo seguia os pacientes por ano X. A primeira coisa é a pergunta do estudo. A segunda coisa que a gente vai fazer também é fazer uma análise crítica, ver onde estão os potenciais para vieses. Então, não é só entender o que o estudo fez. É importante entender a pergunta do estudo e é muito importante também fazer uma análise crítica. E a gente vai fazer as duas coisas aqui hoje, dentro, claro, do nosso tempo limitado. Tá joia? Então, para usar isso aqui, para ficar bem prático, a gente vai utilizar um estudo aqui que tem um design muito simples, um estudo randomizado muito simples, que vai ajudar a gente a fazer essa diferenciação, tá bem? Então, esse estudo, o estudo que eu vou mostrar para vocês, lida com a válvula tricúspide, né? A válvula tricúspide que tem esse nome aí, que é a válvula esquecida, porque a gente tem terapias para válvula aórtica, para válvula mitral, para válvula pulmonar, e só recentemente começou a haver um interesse na válvula tricúspide. Raramente se faz uma intervenção puramente para a válvula tricúspide. Então, esse estudo aqui, que obviamente os exemplos que eu colocar aqui vão ser da cardiologia, mas eles se aplicam a qualquer área da medicina. Isso aqui é só para vocês entenderem esses conceitos que eu vou explicar para vocês. Eu gosto de fazer aulas sempre muito práticas, senão fica muito abstrato e você não consegue pegar bem os conceitos. Então, esse aqui é o estudo. E a primeira coisa que você vai fazer no estudo científico é você, na análise de um artigo, perdão, se você não tem um conhecimento profundo do tema, é olhar a introdução. A introdução são 2 parágrafos e vai te colocar o que você já sabe sobre esse assunto, de forma bem resumida. A introdução não pode pular. A introdução é a premissa, aquilo que já se sabe sobre esse assunto na literatura que levou ao estudo atual. Então não dá para pular. Então, esse estudo aqui, a gente vai dar uma olhada na introdução desse estudo. Alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês, porque eu quero fazer bem prático aqui. Olha lá. A regurgitação tricúspide é muito comum em pacientes que fazem cirurgia mitral para regurgitação mitral. Tranquilo. O paciente tem regurgitação mitral grave, precisa de uma cirurgia para mitral, é uma cirurgia valvar extremamente comum.
Aí o estudo aqui está falando que esses pacientes também têm muita regurgitação tricúspide. Beleza. Quando a regurgitação tricúspide é grave, também, o cirurgião ou cirurgiã repara a tricúspide. Ele está lá para fazer um trabalho na mitral, mas a válvula do lado está muito ruim, tem degeneração da tricúspide, tem regurgitação tricúspide grave, o cirurgião ou cirurgiã vai lá e repara a tricúspide também. Fácil, fácil. Mas o que o estudo fala é o seguinte: regurgitação tricúspide moderada ou leve, que não é corrigida no momento de válvula mitral, pode progredir em até 25% dos pacientes e causar piora de sobrevida depois. Ou seja, ele está falando o seguinte: eu vou operar a mitral está doente, mas tem uma regurgitação tricúspide moderada. Será que eu tenho que fazer alguma coisa para a tricúspide também? Ou eu deixo ela para lá e depois, se piorar, lá para frente eu faço outra cirurgia na tricúspide? Né? Então, esse é o problema. Aí ele fala dos fatores de risco de progressão de regurgitação tricúspide, né? 25% progride. E aí ele fala essa informação crucial. Por que que eu não quero deixar esses pacientes? Porque se eu tiver que reoperar depois, a mortalidade é mais alta. Entenderam aqui? Entenderam o conceito básico? O que está escrito na introdução? Rapidinho aqui, a gente entendeu o problema. O problema é, eu vou operar a mitral. Eu tenho que operar a tricúspide também, se tem uma regurgitação leve ou moderada? Eu preciso do feedback de vocês aqui no chat, tá bem? Falando que tá tudo bem, que tá dando certo, tá bem? Que tá... Porque senão eu não sei se eu tô falando sozinho aqui, vocês estão entendendo. Então, esse aqui é a introdução. Primeira coisa, a gente vai olhar a introdução. E aí a gente vai formular a pergunta que o Luiz colocou no chat aqui. A gente vai formular a pergunta no formato PICOT. No formato PICOT. Então vamos entender o que é isso aqui. A gente vai revisar a população, a intervenção, o grupo controle, os desfechos e o tempo de segmento. Tá bem? Então é isso que a gente vai fazer. Depois que a gente entendeu ali a premissa, né, a introdução, o que já se sabe sobre esse assunto, a gente vai entender a pergunta e já ir fazendo análise crítica. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai fazer análise crítica também, não é só a pergunta. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a população, pessoal. Você vai entender a população do seu estudo de duas maneiras. Você vai olhar nos métodos, não no resumo, não no abstract. Você vai olhar nos métodos e na tabela 1. Vamos entender isso aqui? Olha aqui o nosso estudo, o estudo que eu falei para vocês da válvula tricúspide. Tem uma seção nos métodos que chama os pacientes ou a população. É isso que você quer saber. Você vai lá nesse parágrafo, quando o professor passa, o chefe de residência passa um artigo, você tem que entender a população do estudo. PICOT começa pela população. Ele fala o seguinte: a população desse estudo são adultos que vão fazer cirurgia para válvula mitral, que tem regurgitação tricúspide moderada ou menos que moderada, desde que tenha uma dilatação do anel valvar. Porque lá na introdução ele falou que a dilatação do anel valvar é um fator de risco para a progressão. Então ele falou, são esses os critérios. Esses aqui são os critérios. Ele fala assim, para entrar nesse estudo aqui, você tem que ter uma degeneração mitral, que precisa de cirurgia, e aí você tem que ter ou regurgitação tricúspide moderada, ou menos que moderada, mas um anel valvar tricúspide muito dilatado. Aí ele excluiu alguns grupos de pacientes. É importante você entender a população do seu estudo. Então, em primeiro lugar, você olha nos métodos. Em segundo lugar, você olha na tabela 1. A tabela 1, pessoal, muita gente pensa que ela está aqui para você comparar os grupos. Isso é um objetivo secundário da tabela 1. Em um estudo observacional, sim. O estudo observacional, isso é muito importante. Mas a gente está falando do estudo randomizado. No estudo randomizado, eu sei que os grupos têm o mesmo prognóstico. Lembra que era por isso que a gente randomizava? Se a randomização funcionou, e ela funciona, né? Nesses estudos grandes aí, o pessoal faz um bom trabalho na randomização. Existem técnicas para se randomizar e tudo mais, mas quando a randomização funciona, a gente sabe que os grupos são iguais, o prognóstico dos grupos é o mesmo. Mas a gente olha a tabela 1 em estudo randomizado, não é para comparar grupos, isso é um objetivo secundário. A gente olha isso aqui para entender quem que é a população do estudo, qual que é a idade,
a distribuição de sexo e outros fatores que eu acho importante. Né? Nesse caso aqui, eu quero saber qual que é a fração de ejeção média desses pacientes, né? Qual que é a porcentagem que tem regurgitação tricúspide moderada e assim por diante. Eu estou só entendendo a população do estudo. Olha um exemplo aqui. Aí eu vou trazendo outros exemplos da literatura que mostram a importância de olhar a tabela 1. Esse estudo aqui é o estudo Courage, de 2007, que testou em pacientes com angina estável se revascularizar melhorava ou não o prognóstico desses pacientes. Só que aí eu vou olhar a tabela 1, eu olho assim, esses pacientes têm 50% quase que não tem angina, ou tem uma angina muito leve. Então, quando eu tentar aplicar o resultado desse estudo aqui para o meu paciente que tem uma angina muito grave, eu tenho que ficar com o pé atrás. Eu tenho que falar, olha, esse estudo aqui, a população dele não foi exatamente aquilo que eu pensava. Eu pensei que era um estudo para tratar angina com stent ou não, para ver se melhora o prognóstico, diminui a mortalidade, assim por diante. Mas é importante entender que a metade dos pacientes tinha pouca angina, tinha classe 0 ou classe 1. Tá bem? Então a gente olha a tabela 1 para isso. A gente olha a tabela 1 para entender a população do estudo. Depois da letra P de pato, vem a letra I e C, PICOT. I e C, para intervenção e grupo controle. Então, onde que a gente vai procurar? De novo, nos métodos. Por que você tem que entender o grupo intervenção e o grupo controle, pessoal? É fundamental entender o grupo intervenção e o grupo controle para você identificar vieses potencialmente. Vou mostrar para vocês. Olha aqui. Nesse estudo aqui, ele está falando o seguinte, que todos os pacientes tiveram cirurgia mitral, ok, a gente já sabia, e foram, de maneira randomizada, distribuídos entre dois grupos, para fazer cirurgia mitral com ou sem reparo tricúspide. Então, é muito simples o design desse estudo, né? Vou operar a mitral, eu faço a tricúspide ou não faço a tricúspide. Mas olha outros exemplos da literatura onde foi muito importante entender o grupo controle ou o grupo intervenção. Olha esse estudo aqui. Quando você está analisando esse estudo aqui, que é o estudo Aristóteles de 2011, comparando pacientes com FA entre a pixabana e varfarina, o que eles notaram? O que foi o grupo controle? O grupo controle era varfarina, mas no grupo controle a varfarina esteve na faixa terapêutica só 60% das vezes. Então, é possível que estudos, às vezes, a intervenção parece que tem uma vantagem porque o grupo controle ficou fraco. Então, esse aqui você tem que tomar cuidado. Quem sabe qual que é a faixa terapêutica que a gente quer a varfarina? A gente quer a varfarina na faixa terapêutica, RNI acima de 2, entre 2 e 3, a gente quer acima de 70% do tempo. E aqui, a faixa terapêutica da varfarina está um pouco abaixo. O grupo controle não está muito bom. O ideal seria ter a pixabana na intervenção com varfarina forte no grupo controle. Mas não foi tão forte quanto a gente gostaria. Obviamente, não invalida o resultado do estudo, mas é algo que você tem que pensar de maneira crítica na interpretação do seu estudo. Todo mundo entendeu a importância de olhar o controle nesse estudo aqui? Por que a gente tinha que saber isso aqui? Porque às vezes a intervenção parece melhor, porque o controle está mais fraco. Olha esse outro estudo aqui. Esse estudo aqui é um estudo recente também, na cardiologia, em que eles compararam pacientes com doença arterial coronariana, ou doença vascular, ou diabetes, com hipertrigliceridemia. Aí eles deram icosapent ethyl, que é uma droga que reduz triglicerídeo, ou óleo mineral no grupo placebo. Aí eles compararam para ver os desfechos desse paciente. Só que acontece que óleo mineral, que era o grupo placebo, o óleo mineral diminui a absorção de estatina. Então, eu estou preocupado aqui que o estudo foi positivo. Eu estou preocupado que o icosapent ethyl, essa droga, talvez ela teve um benefício porque o grupo controle caiu. Todos os dois grupos tinham que ter estatina em alta dose, porque os dois grupos, eles têm doença coronariana, doença vascular. Se no grupo controle o óleo mineral, que é para ser o placebo, por que eles fizeram o óleo mineral? Para ser um placebo equiparável, para ter o mesmo cheiro, o mesmo gosto do grupo controle. Mas o óleo mineral no grupo controle, era para ter o mesmo cheiro e gosto da intervenção.
Mas o grupo controle, o óleo mineral, diminui a absorção de estatina. Aí eu tenho que pensar quando eu interpretar o resultado. Será que essa intervenção não está melhor porque o grupo controle está ruim? Tá bem? Então isso aí é muito importante vocês entenderem. Por isso que o PICOT tem população, intervenção e controle. Tá joia? Tudo bem? Até aqui tudo certo, né? O pessoal talvez perdeu no começo, então semana que vem, na quinta-feira, a gente vai falar sobre como fazer pesquisa. Hoje a gente está falando aqui sobre interpretar um artigo científico, o que me proporcionou na minha carreira acadêmica subir, escalar assim, de uma maneira que eu nunca imaginava quando eu estava na residência, quando eu estava na faculdade de medicina, foi a pesquisa, tá bem? Então, eu tenho mais de 50 artigos publicados, quase 1000 citações, e isso me permitiu sempre dar um passo avante na clínica para cardiologia no Hopkins, depois em Harvard, agora eu fui contratado aqui em Harvard, e vou ensinar vocês a fazerem o mesmo. Já ensinei vários colegas, pessoas que publicam comigo até hoje, colegas que colaboram em pesquisa, e vou ensinar vocês também quinta-feira que vem, nesse webinário gratuito, tá bem? 21 horas, nesse mesmo horário aqui. O link de inscrição, alguém pode colocar aqui? Não sei se tem alguém da minha equipe aqui. Se puder colocar aqui o link de inscrição no webinário Rota da Publicação. Vamos lá então, pessoal? Então a gente falou da população, da intervenção, do grupo controle, agora a gente vai falar dos desfechos, e tem muita coisa aqui para a gente falar de desfechos, tá bem? Todo mundo comigo ainda? Tá acompanhando aqui? Dê um alô no chat, por favor, deixa o like, aproveita e deixa o like no vídeo aí, se tá tudo bem. Aula mais expositiva, assim, mas você tem que deixar o feedback aí, tá bem? Eu preciso da participação de vocês sempre. Vamos lá, pessoal, agora a gente vai entender os desfechos, e a gente tem que entender o que é um desfecho primário no estudo. Desfecho primário é esse aqui, olha. Vamos supor que você está vai fazer um estudo. Agora você vai fazer um estudo. Você está planejando um estudo, vamos supor que seja esse da mitral ou da tricúspide. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como que você sabe quantos pacientes você tem que incluir no seu estudo? Como que você sabe o tamanho da população do seu estudo, a amostra? Quem sabe? Você tem que fazer um cálculo para isso, né? Um cálculo de tamanho de amostra, porque a gente não vai estudar toda a população do mundo que tem doença mitral que precisa de cirurgia. A gente vai fazer um cálculo do tamanho da amostra, do número de pacientes que eu preciso para que meu estudo seja efetivo em refutar ou comprovar minha hipótese. Tudo bem? Então, como que faz esse cálculo do tamanho da amostra, pessoal? Como que faz o cálculo do tamanho da amostra? Para entender isso, a gente tem que entender esse conceito bem aqui. Olha aqui. Vamos imaginar que a nossa hipótese, né, a hipótese nula de um estudo é que os grupos não têm diferença entre si, né? A hipótese nula, talvez vocês tenham familiaridade com esse tema, se não, não tem problema. Mas hipótese nula é que os grupos são iguais em termos de desfechos. Nesse caso, a hipótese nula seria que fazer cirurgia tricúspide e não fazer cirurgia tricúspide é a mesma coisa. Essa é a hipótese nula. Mas vamos supor por um momento que a verdade absoluta no mundo é que cirurgia tricúspide é melhor que não cirurgia tricúspide. Ou seja, a verdade absoluta, se a gente soubesse ela, é que reparar a tricúspide nesse momento é favorável, é preferível. Tudo bem? Então, esse aqui é onde a gente está. Então, o que é o poder estatístico? É o conceito que eu quero explicar para vocês. Poder estatístico é a capacidade nossa de detectar essa diferença. Porque eu falei para vocês que a verdade absoluta é que cirurgia tricúspide é favorável, tem benefício. Mas o poder estatístico de determinar isso aí é a capacidade de detectar essa diferença. Então, a gente precisa de uma amostra que tenha poder estatístico suficiente para detectar essa diferença. E esse conceito é muito importante para entender o que a gente chama de erro tipo 2. Erro tipo 2 é um conceito complementar a poder. Então, eu falei para vocês que na minha hipótese aqui, a hipótese nula é que não tem diferença entre os dois. Mas eu falei para vocês que, na realidade, a verdade absoluta é que só Deus, ou estudando todos os pacientes do mundo, a gente saberia. Só Deus sabe,
porque é a verdade absoluta, ou só estudando todos os pacientes do mundo a gente saberia. Essa é a verdade absoluta. Tá bem? A capacidade nossa de detectar essa diferença com a amostra, com o estudo de um grupo de pacientes da população total do mundo, é o que a gente chama de poder estatístico. E o inverso de poder estatístico, né, 1 menos o poder estatístico, é a probabilidade de erro tipo 2, ou seja, é a probabilidade de não detectar essa diferença. Então, poder estatístico e erro tipo 2 são conceitos opostos. Poder estatístico é a capacidade de detectar uma diferença, se ela existe, e erro tipo 2 é a probabilidade de não detectar essa diferença quando ela existe. Tá bem? São conceitos importantes para a gente entender a interpretação dos desfechos. Vamos falar de erro tipo 1 agora. No erro tipo 1, a verdade absoluta é essa, a verdade absoluta no mundo, que só se a gente estudasse todos os pacientes a gente saberia, ou só Deus sabe a verdade absoluta, que a cirurgia tricúspide é igual a não fazer cirurgia tricúspide. Essa é a verdade absoluta, não tem diferença nenhuma. Aí o erro tipo 1 é a gente ir lá e falar, existe uma diferença. A gente, de maneira errada, a gente, de maneira incorreta, detectou uma diferença quando ela não existe. Então, isso que é um erro tipo 1. Por que eu estou falando esses conceitos aqui? Porque todos eles são importantes no cálculo de amostra. Mas eu não quero focar, na verdade, nisso. Eu quero focar nisso aqui, que são importantes no cálculo de amostra para um desfecho específico. Quando a gente calcula a amostra para um desfecho específico, e a gente chama esse desfecho de desfecho primário. A gente chama esse conceito de desfecho primário. Então vamos entender que nesse estudo, na prática, senão, igual eu falei, fica muito abstrato. Você olha aqui o parágrafo de análise estatística, você não entende nada quando você está lendo os estudos. Também você se perde, mas não é difícil. Eu vou explicar aqui para vocês. Então, ele está falando aqui que ele compara, para calcular a amostra, ele utilizou um poder de 90%, a gente entendeu o que é esse conceito de poder. Poder estatístico é a capacidade de detectar uma diferença quando ela existe. Tá bem? E ele colocou outros parâmetros necessários, mas olha aqui, para o desfecho primário. Para o desfecho primário, isso aqui é muito importante. O cálculo do poder estatístico ele não é feito para todos os desfechos do estudo. Ele é feito para o desfecho primário. Ele é feito para o desfecho primário. Então vamos conferir aqui nesse estudo qual que era o desfecho primário, nesse estudo da mitral e tricúspide. O desfecho primário era um desfecho composto de reoperação tricúspide, progressão de insuficiência tricúspide ou mortalidade. E vou explicar para vocês agora o que é isso, o que é um desfecho composto, porque cada vez mais os estudos estão utilizando desfechos compostos. Então vamos lá, pessoal. Desfecho composto é quando o estudo utiliza como desfecho primário, né, ou secundário, uma combinação de vários desfechos. E qual que é a análise crítica que a gente tem que fazer de desfecho primário? É que eu vou explicar aqui para desfecho composto, é que eu vou explicar aqui para vocês. Atenção aqui que isso aqui é muito importante. Olha esse outro estudo aqui, é um estudo que chama estudo FAME, né? Estudo FAME Trial, que foi um estudo para comparar medicamentos, né? Medicamentos antianginosos com revascularização guiada por o que a gente chama de fluxo de reserva coronário. Não é importante entender exatamente o que é esse conceito aqui agora. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o desfecho primário era uma combinação de 3 desfechos: mortalidade, infarto ou revascularização. Qual que é o problema de um desfecho composto? Análise crítica, hein? Qual que é o problema de um desfecho composto que inclui mortalidade, infarto ou revascularização? A questão, pessoal, aqui é que revascularização é um desfecho muito fraco comparado com os demais. Então, é um desfecho muito fraco, é muito mais importante para o paciente ter mortalidade, ter infarto, do que ter revascularização. Então, uma análise bem crítica desse estudo, é igual o Lucas colocou, a relevância. Uma análise bem crítica, a gente ia falar assim, olha, a relevância desses desfechos não é igual, não é similar. A gente não deveria incluir revascularização aqui.
talvez seria apropriado utilizar, por exemplo, AVC, infarto e mortalidade. Mas você colocar revascularização, colocar um stent na coronária, não se equipara à mortalidade. Então, e outra coisa, além da relevância, a gente tem que colocar de onde veio o desfecho composto. Nesse caso aqui, a diferença toda do desfecho composto veio de revascularização. Foi muito baixa a mortalidade, foi baixa o infarto, mas olha a revascularização. A revascularização foi altíssima. A revascularização foi muito maior que os outros desfechos. Então, esse desfecho composto, ele está sendo carregado inteiramente pelo componente mais fraco deles, que você pode, em uma análise crítica, falar que ele não deveria nem estar aí. Então, quando a gente vai interpretar desfechos compostos, a gente tem que ter sempre essa análise crítica. Eles são de equivalentes do ponto de vista de relevância, do ponto de vista de importância clínica, e, em segundo lugar, o risco relativo deles, né, o resultado de cada um deles, foi na mesma direção e em números proporcionais. Ou seja, nesse caso aqui não foi. Nesse caso aqui, os outros dois não tiveram diferença, porque o número de eventos foi muito baixo e todo o desfecho foi carregado pelo componente mais fraco. Todo o desfecho composto foi carregado pelo componente mais fraco. Então, isso aqui é uma análise crítica forte para esse estudo. Isso aqui é um estudo que você deve ficar com receio dele. Porque qual que é a conclusão do estudo? Que a intervenção diminui o desfecho composto de mortalidade, infarto ou revascularização. Mas, na verdade, você não sabe que não é bem assim. Não é desse jeito. Quem carregou o desfecho foi revascularização. Então, você não pode aceitar a conclusão do estudo sem fazer uma análise crítica dela. Foi a revascularização que carregou esse estudo aqui. Tá bem? Vamos entender agora os desfechos secundários. Os desfechos secundários é uma análise mais profunda aqui. Tá bem? Esse aqui é um pouco mais complexo, entender desfechos secundários. Para explicar desfechos secundários para vocês, eu vou mostrar que não é para ler isso aqui, só vou mostrar que esse slide está aqui para mostrar o seguinte conceito. Desfechos secundários acontecem em uma proporção tem muito mais desfechos secundários do que primário. Primário é só um. Primário é aquele que foi feito a cálculo do poder estatístico, o cálculo de amostragem. Os desfechos secundários são inúmeros desfechos secundários. Isso aqui vai ser muito importante já, quando a gente falar da interpretação dos desfechos secundários. Vamos lá, vem comigo aqui, não se perde, hein? Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu a discussão de a importância do desfecho primário, que o desfecho primário é aquele pelo qual é feito um cálculo de amostra. E aí a gente aprendeu também sobre a importância de analisar criticamente o desfecho composto. Tudo bem com o desfecho primário, desfecho composto? Agora a gente vai falar do cuidado que se deve tomar com os desfechos secundários em um estudo. Tudo bem? Tudo certo? Enquanto eu bebo água aqui, dá um alô no chat falando que tá tudo bem. Ok. Então a gente já aprendeu os conceitos de erro tipo 1 e erro tipo 2, mas agora eu vou explicar para vocês que os desfechos secundários são muito mais suscetíveis a erro tipo 1 e erro tipo 2. Eu vou explicar como e por que a gente deve ter muito receio com os desfechos secundários. Então, o resumo do que eu vou explicar a seguir é isso. Os desfechos secundários são mais suscetíveis a erros tipo 1 e erro tipo 2. Agora eu vou explicar o porquê desse motivo. Tá bem? Vamos lá? Então, erro tipo 2 primeiro, né? Lembrando, pessoal, isso aqui é importante, que eu falei para vocês, se o cálculo de amostra, o cálculo do poder estatístico é feito para qual desfecho? Só para o desfecho primário. O cálculo do poder estatístico e número da amostra é feito só para o desfecho primário. Para o desfecho secundário, não existe um cálculo de poder estatístico, de amostragem. Então, a consequência disso é essa. O poder estatístico para os desfechos secundários é muito menor do que o poder estatístico para o desfecho primário. Porque o cálculo da população foi feito com base no desfecho primário.
Então, para o desfecho primário, não tem cálculo de poder estatístico. O poder estatístico é muito menor. E qual que é a importância disso? É que se o cálculo de poder estatístico é menor, se o poder estatístico é menor, o erro tipo 2 é muito maior. O que é o erro tipo 2? É aquilo que a Verônica colocou no chat agorinha. Ela falou, é quando você tem um desfecho que ele se torna negativo entre os grupos, apesar de que a realidade, a verdade absoluta, é que existe uma diferença entre os grupos. Ou seja, né, é um falso negativo. A gente falou que não tinha diferença, mas a realidade é que tinha diferença. E por que a gente cometeu esse erro? Por que a gente cometeu o erro tipo 2? Por que a gente falou que não existia diferença nos desfechos secundários, quando na verdade existia diferença entre os grupos? Porque o poder estatístico para os desfechos secundários é muito menor. Por que é muito menor? Porque o cálculo de amostra é feito só para o desfecho primário. Os desfechos secundários são mais suscetíveis a erro tipo 2, porque a amostragem, o número de pacientes pode ser insuficiente, não tem poder estatístico suficiente para detectar uma diferença entre os desfechos secundários. Tá bem? Então, o primeiro ponto que eu expliquei para vocês, desfechos secundários, menor poder estatístico, maior erro tipo 2. Agora eu vou explicar como que os desfechos secundários são mais suscetíveis a erro tipo 1. Só para ficar bem claro aqui, ó, pessoal. Vou ficar bem claro esse primeiro conceito que eu acabei de explicar para vocês. Olha esse nosso exemplo, nosso estudo aqui. Nosso estudo comparou cirurgia mitral com cirurgia mitral mais tricúspide. O desfecho primário é um desfecho composto, reoperação, progressão da tricúspide ou mortalidade. Se o estudo coloca, por exemplo, mortalidade como desfecho secundário, para mortalidade o estudo não tem desfecho, não tem poder estatístico. Ele tem poder estatístico para o desfecho composto. Ele foi calculado para o desfecho composto. Ele não foi calculado para o desfecho de mortalidade por si só. Então, não tem paciente suficiente na amostra, não tem poder estatístico suficiente para detectar mortalidade como um desfecho por si só, como um desfecho secundário. Então, com os desfechos secundários, nesse caso mortalidade e outros desfechos secundários, tem um poder estatístico muito menor do que os desfechos primários. Tá joia? Bem, deixa o like aí no vídeo, não esquece não, viu, pessoal? Vamos ver agora o erro tipo 1. Por que os desfechos secundários são mais suscetíveis a erro tipo 1? Para entender isso, a gente tem que entender o valor P, o p-value. Tá bem? Para entender isso, a gente tem que entender o valor P. Então, vamos lá, vem comigo. Todo mundo pronto aí para essa parte final da aula? Falta só alguns slides falando de valor P, né? Vamos lá? Vai colocando no chat aí. Não entendi isso, né? Deixa a dúvida, coloca aí no chat para eu saber que está indo tudo bem. A gente vai falar do valor P agora, pessoal. O valor P, vou explicar ele aqui para vocês. A gente vai, para entender o valor P, a gente vai partir de novo, a gente vai criar um cenário hipotético no qual a verdade absoluta, né, a realidade do mundo como um todo, que a gente está tentando descobrir, mas não tem acesso a ela, não tem como a gente estudar todos os pacientes do mundo. Vamos supor, para entender o valor P, que a verdade absoluta é essa: cirurgia tricúspide e não fazer cirurgia tricúspide são a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Vou operar mitral, tanto faz operar tricúspide como não operar tricúspide. Vamos supor que essa é a verdade absoluta que existe no universo. Aí, a gente fez o estudo escolhendo uma amostra. A gente não tem o mundo todo para estudar, a gente escolheu uma amostra. E nessa amostra a gente obteve esse seguinte resultado. Os valores aqui são aproximados só para ficar fácil de ensinar. O resultado do estudo foi esse, que o desfecho primário aconteceu em 10% no grupo controle e em 4% no grupo da anuloplastia tricúspide. Ou seja, no grupo intervenção foi 4%, no grupo controle foi em 10%, com um p-value de 0,02, 0,02. Então vamos entender o que significa o valor P.
Vamos entender o que significa o valor P. O que significa esse p-value aqui? Vamos lá? De forma mais sucinta que vocês vão ver na vida, e eu vou explicar ela. O p-value é a probabilidade que, se a hipótese nula for verdadeira, o que é a hipótese nula? Que não tem diferença entre os grupos. Então, é a probabilidade de que, se o mundo, se o universo, se a realidade absoluta for que não existe diferença entre os grupos, é a probabilidade de que, só escolhendo amostras aleatórias diferentes da população, a gente teria essa diferença entre os grupos ou uma diferença maior. Então, vamos lá. Vamos aplicar esse conceito aqui. Nesse caso, o p-value de 0,02 ou 0,02 indica o seguinte: em um mundo onde a realidade absoluta é que não existe diferença entre fazer cirurgia tricúspide e não fazer, se a verdade absoluta, real, do mundo, de todos os pacientes com esse problema for essa, se eu escolher essa mesma amostra, esse mesmo número de pacientes, de forma aleatória da população total que existe no mundo, em 2% das vezes, se eu ficar fazendo essa amostragem aleatória e repetindo o estudo, em 2% das vezes, 2 em cada 100 vezes, eu vou encontrar uma diferença tão grande entre os grupos, de 6% nesse caso, ou maior, simplesmente pelo acaso. Simplesmente por uma chance aleatória de isso acontecer. Então, é isso que é o p-value. É a probabilidade que, se eu ficar repetindo amostras diferentes, com o mesmo número de pacientes dentro do universo de pacientes com esse problema, eu vou em 2 das 100 vezes, se não tiver diferença. Isso assume que não existe, é a nossa hipótese nula, que não existe diferença entre os grupos. Em 2% das vezes, eu vou encontrar essa diferença ou mais. Então, eu pergunto para vocês, 2% é um número impossível? Responde para mim no chat aí. 2% é um número impossível? Não, não é um número impossível. É um número improvável de acontecer, mas não é impossível. E por que isso é importante? Porque lembra do tanto de desfechos secundários que a gente tinha? Lembra do tanto de desfechos secundários? Agora que a gente entende o problema do o que é o p-value, agora que a gente o que é o valor P, qual que é o problema? Quem consegue conectar os dados aqui? Qual que é o problema de ter inúmeros desfechos secundários? Qual que é o problema? Escreve no chat para mim. Vou esperar só 10, 15 segundos aqui para ver se vocês respondem. A gente entendeu o conceito do valor P. Qual que é o problema de interpretar os desfechos secundários entendendo o que é um valor P? Se a gente usa menor que 0,05 como um padrão. O problema é que a gente está fazendo múltiplos testes diferentes. Alguma hora um deles vai aparecer pelo acaso, igual o Lucas falou aí no chat, pessoal. Tá certo? Vamos supor por um momento que não existe nenhuma diferença para nenhum desses desfechos. Em todos os desfechos secundários, operar tricúspide e não operar tricúspide é a mesma coisa, é tudo igual para todos os desfechos secundários. Mas eu estou testando 20 desfechos secundários. 20 desfechos secundários. O que é o valor P? A probabilidade de que, por uma amostragem aleatória, sem haver diferença entre os grupos, a gente vai encontrar uma diferença tão grande ou maior que a que foi encontrada no estudo. Então vamos ver isso aqui. Então o problema disso aqui é múltiplos testes. Você joga tanta flecha, tantos dardos, que uma hora você acerta um pelo acaso apenas. Então olha aqui, olha a tabela de desfechos secundários aqui. Tem um monte de desfecho secundário. Tem um monte aqui, tá bem? Tá joia? Um deles deu significância estatística, que é um p-value menor que 0,05. Mas será se deu porque realmente a verdade absoluta é que operar tricúspide está associado a esse fator? Ou seja, é um achado real? Ou será porque eu estou testando muitos e muitos desfechos secundários? Então, a questão do desfecho secundário é essa. A gente tem que se perguntar se a gente vai confiar no desfecho secundário ou não. Vamos confiar no desfecho secundário ou não?
Porque ele está mais suscetível tanto ao erro tipo 1 quanto ao erro tipo 2. Então, como que você faz isso? Como que você faz a análise crítica disso aí? Você tem que perguntar se faz sentido aquele desfecho e se ele é clinicamente importante. Então, nesse caso, por exemplo, o operar tricúspide esteve associado ao aumento do número de marca-passo. Aumentou a probabilidade do paciente precisar de um marca-passo. Aí você tem que perguntar se faz sentido ou não e se clinicamente aquilo lá é relevante. Então é isso que você tem que fazer com desfecho secundário. A gente nunca tem certeza absoluta no desfecho secundário. A gente não tem nem para o primário, mas o problema do desfecho secundário é que são muitos. São múltiplos testes que a gente está fazendo e uma hora, pelo acaso apenas, a gente encontra uma diferença grande. Tá joia? Então, vamos para a gente fechar, vamos entender o que o p-value não significa. Eu já expliquei o que é o significado do p-value, mas ele não significa importância clínica. A importância clínica ou não de um desfecho é a interpretação sua. A interpretação sua. Lembra do desfecho que eu coloquei lá no FAME Trial? Que é no estudo FAME, que é aquele que tinha revascularização apenas, carregando o desfecho composto inteiro. Tá bem? Você tem que pensar, será se vale a pena colocar um stent agora para evitar a revascularização no futuro? Ué, mas espera aí, eu já estou revascularizando o paciente agora. Qual que é a importância de evitar a revascularização futura se para fazer isso eu já estou revascularizando o paciente agora? Ah, mas o valor P deu significativo. Mas e daí? O valor P, pessoal, não significa importância clínica. É você, na sua análise crítica, que vê se está tendo importância clínica ou não. Tá joia? Todo mundo entendeu o que eu falei do stent? Aquele estudo lá, né, muita gente, é um grande debate na cardiologia. Eu tenho que falar para vocês que muita gente acha que é uma piada. O estudo, né, publicado no New England, tal, isso e aquilo, muita gente acha uma piada aquilo. Como que eu estou colocando um stent agora, eu estou revascularizando para prevenir stent no futuro, para prevenir revascularização? Uai, que desfecho é esse? Se fosse mortalidade, se fosse infarto, tudo bem. Mas prevenir revascularização, com revascularização, que palhaçada é essa? Muita gente pensa assim. Entenderam? Então, a importância clínica do desfecho é com você. A importância clínica é com você. Tá bem? Então, outra coisa que o p-value não significa é uma tendência a efeito significativo. Por exemplo, um p-value de 0,07. Muita gente fala que existe uma tendência à diferença entre os grupos. É falso isso, está errado. Qual que é a interpretação? A interpretação é essa, eu expliquei para vocês. A interpretação é que existe uma probabilidade de 7% de se obter uma diferença igual ou maior a essa entre os grupos por acaso, se não tiver uma diferença real entre os grupos. Então, o valor P sempre assume, pessoal, a hipótese nula. O valor P sempre assume que não existe diferença entre os grupos e qual que é a probabilidade, por amostragem aleatória, que eu vou encontrar uma diferença tão grande quanto essa ou maior. Tá bem? Então, esse que é o valor P. Se esse número do valor P for muito pequenininho, a gente fala, olha, é muito improvável que pelo acaso apenas a gente encontrou a diferença tão grande. Então, a gente rejeita a hipótese nula e fala que o estudo deu positivo. Tá bem? E por fim, para a gente terminar o valor P não significa tamanho de efeito. São duas coisas diferentes. Nesse caso aqui, o tamanho do efeito é esse, é a porcentagem dos grupos, e o valor P é esse. Então, significância do valor p-value não significa importância clínica, significância estatística não significa importância clínica, não significa tamanho do efeito. Tamanho do efeito é o risco relativo, é a redução do risco absoluto e assim por diante. São duas coisas diferentes. E para a gente finalizar a nossa pergunta, o último é o T, é o tempo de seguimento. Nesse caso, os pacientes foram seguidos por 2 anos. Por que é importante você ter o tempo de seguimento em mente? Por causa disso aqui. Porque você tem que pensar se faz sentido ter um tempo que eles seguiram. Olha esse exemplo aqui, pessoal. Esse aqui é o estudo do Ischemia, é o Ischemia Trial, que foi publicado em 2020, um estudo esperado na cardiologia por uma década, que comparou de novo revascularização ou não revascularização em pacientes que tinham angina estável, doença coronariana crônica, só que muita isquemia. Aí o estudo foi negativo, não teve diferença entre os grupos, mas o tempo médio de segmento foi 2 anos.
né? Aqui a gente tem pacientes que foram seguidos até 5, mas o tempo médio de segmento foi 2 anos. Cara, quando eu comparo quando eu comparo revascularização, tá vendo? Será que esse benefício não vem no futuro? Será que não vai demorar 5 anos para aparecer o benefício? A gente não sabe, a gente tem que esperar. A gente interpreta os resultados com 2 anos, mas sempre pensando, olha aqui as curvas separando depois, né? A curva elas estão se separando. Talvez daqui a 5 anos a gente tenha uma importância estatística disso aí. Então é sempre importante pensar se do ponto de vista clínico, o tempo de segmento foi suficiente para a gente ter os desfechos. Tá bem? Então a gente analisou 2 coisas de forma simultânea, a gente falou sobre o formato PICOT e a gente foi fazendo análise crítica à medida que a gente foi avaliando os estudos nesse sentido. Obviamente tem muita coisa ainda para se falar, né? Tá aqui o resumo no slide, não vou ler aqui todo o PICOT para esse estudo específico. Tinha mais coisa para a gente falar, mas o tempo era esse. Eu quero convidar vocês mais uma vez para quinta-feira que vem, nosso webinário A Rota da Publicação. Sempre que você for ler um estudo randomizado, usa o formato PICOT e vai pensando de forma crítica à medida que você for analisando os resultados. Tá bem, pessoal? Se tiver alguma pergunta no chat, é a última chance para colocar aqui, porque a gente está terminando. Muito obrigado a todos vocês. Espero ver vocês semana que vem no webinário aí, A Rota da Publicação. Deixa o like no vídeo antes de sair. E a aula vai ficar gravada até semana que vem, até na quinta-feira. Então você compartilha aí com seus colegas, por favor, o link falando sobre essa aula aqui, sobre como ler o artigo científico. Só responder aqui o Lucas, o que o Lucas fez uma pergunta muito boa, outra pessoa tinha falado. É certo falar que o p-valor é uma probabilidade do resultado ser encontrado por acaso? É um pouco mais que isso. É a probabilidade do resultado ser encontrado pelo acaso. Como pelo acaso? Por uma amostragem aleatória ao acaso, dentro do conceito de que não existe uma diferença real entre os grupos. Tá bem? Dentro da hipótese nula, não existe diferença entre os grupos. A gente fez a amostragem aleatória ao acaso e a gente encontrou não só esse resultado, Lucas, mas ou uma diferença maior. Então, nesse caso aqui, foi 6% a diferença entre os grupos. O p-valor de 2%, ou de 0,02, é a probabilidade de que a gente encontre uma diferença de 6% ou maior, ou 7%, ou 8%, ou 9%, pela amostragem aleatória dentro de um conceito onde a hipótese nula é real, onde não existe diferença entre os grupos. Valeu, pessoal? Ficou claro aí, Lucas? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Compartilhe a aula com seus colegas. A gente se vê semana que vem no webinário A Rota da Publicação. Pessoal, boa noite a todos vocês. Um abraço e até semana que vem.